nós vamos entender o seguinte: quando a pessoa ela vai ser médium, quando está programado nessa vida para que ela venha como médium, dependendo da mediunidade que ela vai trabalhar, o corpo espiritual dela é trabalhado é preparado de forma diferente. Se a pessoa tiver a necessidade de ser médium e tiver que ser um médium de cura, por exemplo, lá na formação do feto, na formação do espírito, na preparação dos corpos astrais para essa encarnação, algumas camadas energéticas, que são chamadas de corpos espirituais, são fortalecidas, são dotadas de certos elementos a mais. Os corpos astrais são, resumidamente, em forma de 7, desde o espírito, criação divina, até o corpo físico, são como se fossem camadas, como se fossem camadas de cebola. Você fosse tirando uma camada, tem outra logo depois. Você tira outra, tem logo depois. O ser humano é assim. Na Terra, ele tem 7 corpos. O espírito, que é a criação divina, em latim é conhecido como spiritus, com U, significando respiração ou sopro, daí vem a ideia do sopro divino. Em grego é o pneuma, que também tem a ver com a respiração, com o sopro que dá vida. Então esse é o espírito, a criação, a essência de Deus, né? Depois vem o corpo búdico, que é um banco de dados, onde todas as informações de todas as existências passadas são guardadas. Então todas as vidas e todas as experiências que você passou, desde a criação do seu espírito, estão guardados nessa camada energética que envolve o seu espírito, chamada de corpo búdico. Depois vem o mental superior, que é a expressão da sua vontade, do desejo, da força, da determinação, e esse mental superior é ele que será utilizado pelos guias para atingir o seu corpo espiritual, para atingir o seu físico, a sua mente, e para que você faça o que eles querem. Depois vem o mental inferior, que tem a ver com os pensamentos, é formado pelos pensamentos, como a inteligência, a mentalidade, a reflexão, o raciocínio. Depois o perispírito, que é o corpo dos sentimentos, das emoções, das paixões, dos vícios. E é engraçado que o perispírito é chamado também de modelo organizador biológico. Quando a gente quer explicar para as pessoas sobre as doenças pré-existentes ou as doenças kármicas, nós dizemos que a forma foi amassada em vidas anteriores. Essa forma, que é esse modelo, é exatamente o perispírito. Ele é formado, ele recebe a influência dos nossos sentimentos, das nossas paixões. Não é um corpo racional. O corpo racional é o mental inferior. O corpo perispírito é um corpo sentimental, é passional. Daí vem a importância do controle das emoções, porque quando as emoções estão em desequilíbrio, quando os sentimentos estão em desequilíbrio, afetam energeticamente o perispírito. E esse perispírito vai dar origem a um novo corpo, numa nova existência. Sendo assim, se você por algum motivo nutre ressentimento, mágoa, se você utiliza de algum subterfúgio, porque você está angustiado, triste, depressivo, e aí você usa sem controle remédios anti-ansianímicos porque você é muito ansiosa, ou droga, ou álcool, ou qualquer outro subterfúgio, para tentar acalmar essa angústia, essa sede do seu espírito, esse descontrole emocional, o que acontece? Você deforma o perispírito, e esse perispírito é um modelo organizador biológico para uma nova vida. Então é uma das camadas que, se a gente estudar direitinho, você entende por que a gente adoece. E se também estudar direitinho, você entende como você se cura, como é possível você se curar utilizando o seu pensamento, já que os sentimentos que vêm do perispírito não estão no coração, estão na mente. Então, se você controla a mente, se você controla o pensamento, se você controla as informações que absorve, você consegue controlar ou direcionar os sentimentos, mesmo que eles sejam incontroláveis, eles ficam, vamos assim dizer, cerceados dentro de certas limitações que foram impostas pelo seu raciocínio, pelo campo de informações, pelo conjunto de informações que você absorve diariamente. Então, você meio, entre aspas, controla os sentimentos, eles ficam meio que tolhidos e fora de controle, eles não ficam mais, eles ficam, pelo contrário,
controlados, e aos poucos essa nova frequência energética vai reconstituindo o corpo perispiritual, ou seja, você vai se curando. Por isso que é importante entender espiritualmente como funcionam os fenômenos, para você perceber que o mundo físico é apenas um reflexo do que acontece a nível espiritual. Entendendo o mundo de uma forma mais abrangente, fica fácil você viver nessa vida, superar as dificuldades, vencer os problemas, tornar-se próspero e saudável. Mas seguindo em frente, um dos corpos astrais, além do espírito, do corpo búdico, o mental superior, o mental inferior, é o perispírito. E, finalmente, temos o duplo etérico. O duplo etérico é um campo energético que protege esse conjunto. Ele é semimaterial, é formado por uma matéria mais grosseira que o perispírito, é muito sutil, é muito mais sutil que o corpo físico, e as energias são ali distribuídas do corpo espiritual para o corpo físico e vice-versa. É considerado um mantenedor energético, uma verdadeira usina de energias. É uma espécie de capa fina sobre a pele de matéria elétrica que forma o magnetismo humano. Então, o duplo etérico, vamos assim dizer de uma maneira errada, é o que protege o espírito. Esse duplo etérico é como se fosse a capa do Batman, sabe como é que é? É como se fosse a capa da Mulher Maravilha. E se você consegue fazer com que o seu duplo etérico se fortaleça, a macumba não pega você, o obsessor não consegue te obsediar, a magia, o mal olhado, a praga, nada disso te atinge. Como você fortalece o duplo etérico? Basta que você tenha consciência de quem você é, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas atitudes e principalmente altere o padrão vibratório, já que é um corpo energético eminentemente eletromagnético, com uma frequência extremamente densa e muito fortalecida próxima ao corpo físico. O seu pensamento, o seu conjunto de informações de pensamentos vão fazer com que o seu duplo etérico possa se fortalecer. Seu Júnior só explicou muito rápido, não entendi nada. Não tem problema, reveja o vídeo, porque esse não é o tema de estudo hoje, eu estou apenas fazendo um preâmbulo. Esses corpos astrais, ou faz melhor, né? Vai no GTEB, olha eu puxando sardinha. Vai no GTEB, entra para a escola de médiuns, porque isso tudo é matéria de estudo. Você fica ali 8 horas de aula. 8 horas, uma aula de 15, uma hora de 15 em 15 dias. Então vamos botar aí 4 meses. Pô, 4 meses você domina o mundo. Você é o Pink e o cérebro, você vai dominar o mundo em 4 meses. Então, vai lá no GTEB, que é um negócio legal, é de graça. Você não precisa sair do seu terreiro, você não precisa sair da sua igreja, você não precisa sair do seu centro espírita. O GTEB não exige exclusividade. O GTEB é uma casa de estudos e de ensinamentos, de transformação humana, aberta, ecumênica, universalista. Você não precisa sair de onde você está. Vai lá onde você quer ir, faz a macumba que você quiser, vai na sua igreja. Quando você quiser saber mais da vida, procure-nos. O GTEB está à sua disposição. Mas seguindo em frente, para a gente falar de incorporação é necessário entender que existem 7 corpos, como eu acabei de falar resumidamente, rapidamente. Um deles é o mental superior, onde é exercida a vontade, aquilo que nós chamamos de poder da querência. Eu quero, então eu consigo. Quando a gente morre, o duplo etérico se desfaz. Mas enquanto desencarnado, depois que morreu, os guias mantêm o mental superior e os outros corpos astrais. Quando o seu guia se aproxima de você, ele exerce, pelo poder da vontade, uma forte impulsão nesse conjunto de energias do mental, desse corpo espiritual. Esse conjunto de energias fortalece as energias que envolvem o guia. O campo áureo que você tem, o seu guia tem, que é um conjunto de energias, é fortalecido pelo poder da vontade do guia. Então vamos imaginar que você vai incorporar um caboclo. O que, caboclo? Que sua mata está em festa, seu altar está todo em flor, os passarinhos cantando, tem Oxóssi em seu louvor, e vai cantar, acha caboclo, pronto, chegou o caboclo. Você está lá no terreiro, está lá no local, com os olhinhos fechados. Isso vale para a igreja, para a presença do Espírito Santo. O fenômeno é o mesmo, porque mediunidade é a mesma coisa, independe de religião. É claro que na igreja eles vão dizer que a gente é filho de encosto, no outro local vão dizer que nós somos tudo burro e abestado, no outro local nós vamos dizer que nós somos capeta, tudo bem.
É um direito de cada um, nós não estamos aqui para discutir com os outros. Nós estamos aqui para colocar a nossa barraca na feira. Tem ali a barraca do católico, tem ali a barraca do protestante, do evangélico, neopentecostal, avivamento pentecostal, tem a barraca do budista, do candomblessista, do espírita. Cada um tem a sua barraca. A diferença é que os produtos são de graça. Você pode pegar os produtos e levar para sua casa e não precisa nem dizer que fomos nós que ensinamos. Seu Júnior, eu posso pegar os seus ensinamentos e usar no meu... Usa! Não precisa nem dizer que foi seu Júnior que falou, porque não foi seu Júnior que descobriu isso. Eu só estou estudando o que alguém ensinou, o que alguém estudou. Só estou aprendendo com os outros, eu estou passando adiante. Conhecimento é para circular. Não precisa nem falar que fomos nós, tá certo? A nossa barraca está à disposição. Então, o fenômeno é o mesmo, independente da religião. O guia, quando se aproxima, o Espírito Santo, quando se aproxima, é o caboclo. Alô, que. O caboclo tem o seu conjunto de energias. Você tem um conjunto de energias, que é formado pela emissão fluídico-energética desses 7 corpos astrais que você tem, e todos eles interagem através dos chakras. Não vou falar de chakra para não confundir, tá ok? Vou citar os chakras, mas não vamos nos aprofundar, porque senão vai confundir a cabeça de quem está ouvindo pela primeira vez. O seu guia, quando se aproxima de você, é como se fosse um ímã se aproximando de outro ímã. Você já brincou com ímã? Um ímãzinho pequenininho de alto-falante. De repente você pegou o ímã, e aí você vira o ímã ao contrário e tenta aproximar do outro. Já viu isso? Você tenta aproximar um ímã do outro. E aí quando você tenta aproximar um ímã do outro, às vezes eles se atraem e às vezes eles se empurram. Não é assim? É algo invisível, você não vê. Mas um ímã empurra o outro. Vamos dizer que esse magnetismo de um ímã e do outro ímã estão se empurrando. Ou seja, é algo invisível, mas perceptível. Tá claro assim? É exatamente o fenômeno. Só que nesse caso, a aura, o conjunto de energias do seu guia e de você não vão se empurrar, não vão se aproximar, se atrair também. Eles só vão se aproximar. Então o seu guia se aproxima de você e essa energia dele, ao se aproximar do seu conjunto de energias que você também tem, você percebe. Agora preste atenção que interessante. O guia não veste você. Você não é uma luva, certo? Onde o guia vai, como se fosse uma mão, vai entrar por dentro de você. A gente viu aquele filme da Whoopi Goldberg, né? Lá do Ghost, do outro lado da vida. Eu estou aqui falando com vocês, estou mexendo no celular porque eu não consegui botar o celular ali no computador e eu quero ver se tem alguém tentando passar alguma informação, algum assunto. Então lá naquele filme você vê que a menina senta, né? A Whoopi Goldberg senta e aí aquele rapaz que eu esqueci o nome dele entra por dentro, se sobrepõe ao Whoopi Goldberg, não é isso? E aí, ele até morreu, né? Ele morreu de câncer de pâncreas, se eu não me engano, aquele artista do Ghost, né? E aí ela manifesta ele. Não é assim que funciona. Não é assim. Outra coisa que as pessoas acham, acreditam, é que quando o guia manifestar, você vai apagar. Você vai apagar, você vai para outro mundo. Você vai ser arrebatado, igual na igreja. Você é arrebatado e aí você apaga. E aí, como você apaga, você não interfere. Adma colocando, estou online pela rádio, um beijo a todos, arrasando como sempre, Pai de Santo. Obrigado, meu amor, que Deus te abençoe, Admita. Então você acha que quando o espírito dominar você, você vai apagar, você vai para outra dimensão, vai dormir, houve um arrebatamento. Isso é coisa de pentecostal, que não entende o fenômeno, acha que está sendo arrebatado. Na prática não funciona assim, não acredita nisso não, que isso não existe. Nós vamos mostrar para você que médium que apaga não presta. O médium não pode apagar. Ele tem que ficar num estado alterado de consciência, numa semiconsciência. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. É como se tivesse um incorporômetro. O incorporômetro seria um aparelho que você coloca no braço, como se fosse um relógio, em que ele medisse a intensidade da incorporação.
né? E aí tem gente que se acha que se não for lá no 10, pá, você, com força, você não está manifestado. Se ficar ali no 5, 6, você fala, tá fraquinho, não vou incorporar não. Não funciona assim. Não, incorporação boa é aquela que o guia pega você, se joga para um lado, te joga para outro lado, sacode, joga você no chão e você fica todo, depois você acorda com o corpo todo doído, com dor, fica uma semana inteira. Caraca, o seu tranca-rua hoje estava pesado, caraca, eu fiquei mal, tô com dor de cabeça, seu tranca-rua, ele é muito forte. O meu boiadeiro veio e me acabou comigo, como é que eu tô? O olho veio parar na orelha, a orelha veio parar na boca, a boca subiu para a cabeça, tá na testa, você toda desconjunfrada. Não, porque a incorporação do seu boiadeiro foi forte. Isso não é incorporação, isso é possessão. Você está sendo vítima de obsessores e estão enganando você e você se enganando com isso. Porque a entidade séria não faz isso. Ela respeita o médium. Que tipo de trabalho é esse? Como fala Ramatiz em mediunismo, é um cavalo chucro. O médium, nesse caso, é um cavalo chucro, que tem que ser dominado à força. Isso não é trabalho de Deus, filho. Isso não é. Ah, mas lá no meu terreiro... Bom, então você se entenda lá com o seu terreiro e depois você me diga se a sua vida está em paz, se seus caminhos estão realmente abertos, se você está próspero, se a sua família está em paz, se a sua casa está pacificada, se você está conseguindo, por exemplo, pagar suas contas em dia. Porque eu fui para o terreiro, fiz o santo, agora minha vida está organizada. Não paga luz, está no gato. Não paga água, está no gato. Não paga aluguel, não paga a escola do filho, não paga o livro do filho, não paga a internet, não paga a Sky, a Oi, não paga ninguém, não paga, não faz comida, pega a cesta básica, recebe de 8 filhos, recebe, ainda minha vida está em paz. Não está. Você está se enganando. Você está se enganando. Não foi para isso que você nasceu. A mediunidade não é para isso. Não é assim que funciona. Você está com uma visão equivocada. Quando as entidades são sérias e você está trabalhando de acordo com a vontade de Deus, as coisas têm que vir com tranquilidade, com normalidade. Mediunidade é um fenômeno natural, então tem que vir com naturalidade. Não pode ser uma coisa abrupta, violenta, agressiva, destruidora. Que isso? Que tipo de trabalho é esse que essas pessoas estão fazendo? Ah, seu Júnior, mas eu acho que tem que ser bom. Muda de estação, vai ouvir a rádio do funk lá, tem outra aqui do lado, tem uma rádio aí que toca essa hora, tem um pastor pregando, do outro lado tem um pastor soltando, porque tem um pastor que prega, tem um pastor que aparafusa, tem um pastor que aperta com alicate, procura um deles aí e vai. O que eu estou te falando é como deveria ser. Incorporação tinha que ser um fenômeno natural, porque é natural. Mediunidade é um fenômeno natural. Acontece com tranquilidade, é como respirar. Você pensa que está respirando? Seu pulmão está funcionando, seu coração está batendo. Você pensa no coração? Não pensa. Funciona sem a sua vontade, sim ou não? Isso é mediunidade. É um fenômeno natural, em que você pode até ter uma certa ingerência, mas deveria e tem que ser, é isso que você tem que buscar, de uma forma natural. Então tá lá você tentando incorporar, tá lá, a entidade chegou, machucou, doeu, bateu, deu dor de cabeça, quando ela foi embora, você ficou prostrado? Não é bom. Procura lá o pai de santo, o zelador, procura o pastor. Tem gente que vai para a igreja, recebe o Espírito Santo e sai da igreja destruído. Que tipo de Espírito Santo é esse? O que é isso que está acontecendo com essas pessoas? As pessoas não estão entendendo mais, ficaram tolas? Como é isso? Não, seu Júnior, é que o Espírito Santo vem, ele me destrói. Fala, que é isso? O Espírito Santo deveria ser uma entidade sublimada. É um anjo de luz, alguém que vem para trazer, né? É como diz Joana de Ângeles, que a gente sempre usa esse texto. As mãos que presenteiam flores acabam sempre perfumadas. As mãos que presenteiam flores acabam sempre perfumadas. Ou seja, as entidades benignas vêm do mais alto, usam você, transpassam por você e você fica com perfume de rosas quando doou as flores para alguém. E não uma coisa agressiva e grotesca. Está claro isso para vocês? Então, não pode apagar. Médium que apaga tem que refazer o processo. Volta para o desenvolvimento, aperta o reset, formata o HD desse médium, formata o PC, a mente desse médium, zera, dá um boot no sistema e vamos começar tudo de novo. Não adianta, seu Júnior, mas é porque... Tem certas pessoas que me procuram no GTEB e já vem com várias ideias, né? O cara já vem com várias ideias pré-concebidas. Aí a gente fica ouvindo, né?
Não porque o não sei o que, o Ifado, não sei o que, do Xangô, do não sei o que, do Espírito Santo, não sei o que, do Buda, não sei o que, aí fala, e você fica ouvindo. Tá certo. Meu filho, se você sabe disso tudo, por que está sofrendo? Não, seu Júnior, é porque não. A verdade liberta. A verdade liberta. Te dá força, te dá direcionamento, te dá certezas e convicções. Se você conhece a filosofia cristã, se você se integra com Cristo, nada mais você teme. Não há necessidade de nenhum outro subterfúgio. Tá dando para você entender o que eu estou querendo dizer? Pessoas já vêm com um copo cheio. E como é que eu vou colocar mais alguma coisa num copo que já está cheio? Então precisamos o quê? Esvaziar o copo para colocar novas informações de uma forma mais organizada e mais bonita. Tá claro? Sim ou não, gente, o que eu estou dizendo? Então, na manifestação, você não vai apagar, nem deve apagar. O ideal é que você fique em um estado alterado de consciência. Em alguns momentos mais inconsciente, outros mais consciente. Essa variação depende muito do trabalho que vai ser feito. Depende muito do trabalho que vai ser feito. Porque, preste atenção, se a sua mente, que é a consciência imortal, é o espírito, foi ligada ao seu corpo físico por um conjunto de energias, por um cordão luminoso, que não pode ser desfeito por ninguém, a menos que seja da vontade de Deus, como é que você espera apagar? Porque para que você apague, você deveria sair do corpo e ir para algum lugar distante. E o seu corpo seria usado por alguém. Esse fenômeno é difícil de acontecer. Necessita de um conjunto de energias que muitas vezes nós não temos. É mais fácil isso ser uma obsessão, uma possessão. Porque no caso da possessão, as energias são tão alteradas que elas não seguem isso que eu estou tentando explicar. Elas vêm totalmente desarticuladas. E elas dominam o seu corpo perispiritual da sua vontade, subjugam você e passam a usar você como um boneco. Então, essa seria uma possessão, não é uma incorporação agradável. Ficou claro? Seguindo esse pensamento que nós estamos te falando, quando o seu guia se aproxima de você e as energias dele começam a ser sentidas pelo seu corpo físico, acontece uma série de reações, porque o seu corpo não sabe que essa influência eletromagnética, energética, é benigna, porque você está tentando incorporar um guia, um amigo espiritual ou um Espírito Santo, né? Alguém que é teu amigo. O teu corpo físico não sabe disso. O teu corpo físico vai reagir como se fosse um ataque externo. Como se fosse uma bactéria, como se fosse, sabe, um intruso invadindo um circuito fisiológico. Então, seu corpo físico reage de uma forma a proteger você. Nesse primeiro contato do campo áureo de um sobre o outro, o que acontece? O corpo físico, através da interpretação da glândula que nós já explicamos para você em programas anteriores, a glândula pineal, que capta esse conjunto de energias e envia para o sistema nervoso, que interpreta o que está acontecendo. Essa interpretação, ela é de invasão, de perturbação. O que o corpo físico faz para proteger você? Tira das extremidades do corpo físico uma boa parte do sangue e passa a proteger, jogar esse sangue para as partes vitais, para o coração, para o pulmão, para o cérebro. Então, as extremidades das mãos e dos pés são a corrente sanguínea, né, a quantidade de sangue nas extremidades diminui. Como que se fosse o corpo reagindo a um ataque, a alguma desarmonia que o corpo ainda não entendeu. Então, o guia se aproxima, no caso, o caboclo se aproxima, o seu corpo sente, e quais as reações que ele vai levar você a ter? Tá? Deixa eu ler rapidinho aqui. Quando o guia se aproxima, ele encontra o campo de energias dele, ele aproxima o campo de energias dele, e nesse instante o nosso corpo começa a apresentar uma série de reações. Eu estou lendo agora daquele material que eu falei para vocês no início. Uma série de reações, pois o corpo não entende o que está acontecendo, como se um intruso estivesse invadindo. Daí você sente arrepios, frio na barriga,
uma sensação de queda, como, sabe, se o coração viesse na boca, como se você estivesse caindo numa montanha russa. Algumas pessoas sentem isso. Pernas e braços tremem. Por que tremem? Um dos motivos é que houve uma alteração de frequência eletromagnética, o teu sistema nervoso reage. Outro, o sangue é tirado das extremidades para proteger o pulmão, o coração, o cérebro. Então, o corpo, as pernas tremem, as mãos tremem. Às vezes, os pés e as mãos, você começa a suar frio, arrepios, frio na barriga. O corpo reage tirando o sangue da periferia e concentrando no centro vital, rins, coração e pulmão. Se nesse momento você sentir vontade de chorar, não se preocupe. Nem sempre a gente chora de tristeza, ou de angústia, ou de sofrimento. Algumas vezes a gente chora até de alegria, de emoção. Não é necessariamente um choro por uma presença de um espírito perturbador. Muitas vezes esse choro é pela emoção do guia. O guia está emocionado por conseguir ter o contato contigo e por vislumbrar uma possibilidade de trabalho futuro. Essa emoção é transferida para você e você chora. Não fique... Você só deve se preocupar se nesse momento de angústia, aquela dor no peito, aquele mal-estar, aquela vontade de chorar com tristeza, com angústia, aquele nó na garganta. Isso você deve se preocupar. Como eu falei antes, dor de cabeça, dor no corpo, ou depois da manifestação o corpo fica cheio de dores pelo corpo, isso não é legal. Você deve procurar o responsável pelo local onde você está, o zelador, o pai de santo, o pastor, e conversar com ele. Dizer, olha, eu estou sentindo isso, o que a gente pode fazer para não ter mais esse tipo de problema? Seguindo em frente. Se você vencer essa etapa inicial e der continuidade ao desenvolvimento, logo iniciará o processo mental, o contato mental da entidade do guia com você. Nesse momento, os chakras do guia aumentam a troca de energias até atingir o mental e conseguir uma conexão. A partir daí, os pensamentos do guia passam a ser os seus pensamentos. Ele não precisa dar comandos. Por exemplo, se você anda, quando você está andando normalmente, você pensa, eu vou andar. Primeiro a perna direita, agora a perna esquerda, agora a perna direita. Agora, você não pensa. Você simplesmente está a fim de andar, você anda. Não é algo racional. Não é isso? Sim ou não? Quando você está aqui, você quer se levantar e ir até ali, o que você faz? Você se levanta e vai. Você não antevê esse processo. Você não racionaliza esse processo. Esse processo acontece naturalmente. É algo que acontece com tranquilidade. Não é isso? Sim ou não? Esse processo que é natural em você, a partir da sua vontade, você caminha, você fala, você gesticula, sem raciocinar, passa a ser comandado por uma outra pessoa, que é invisível. Então, seguindo em frente, na incorporação, essa vontade de andar, de sentar, de estalar dedo, não é mais sua, é de alguém. Qual o problema? Você precisa fazer o seu corpo aceitar esse comando externo, esse comando de uma outra pessoa. Quando o seu guia pensar, quero andar até ali, ele vai dizer isso em primeira pessoa. Quando o seu guia disser, quero falar com aquela pessoa, ele vai pensar isso em primeira pessoa. Ele não vai pensar, olha, fulano olha, eu quero ir até ali. Ou então, vamos até lá. Ele não faz isso. Para ele é natural. Eu vou até lá, eu quero falar com aquela pessoa. Só que ele pensa nisso em primeira pessoa. Olha que confusão. Ele pensa nisso falando eu quero ir até ali. Só que isso, como a mente dele e a sua mente estão agora compartilhadas em pensamentos, você pensa que é você que quer ir até ali. Você pensa que é você que quer falar com aquela pessoa. Você pensa que é você que quer botar a mão para cá. Você pensa que é você que quer estalar o dedo. Só que aí você diz, eu não quero estalar o dedo. Por que eu estou estalando o dedo? E isso atrapalha a manifestação. Ficou claro? Ele vai tentar exercer o poder da vontade dele em primeira pessoa, porque ele também não racionaliza. É algo intuitivo. Eu quero andar, eu quero falar, vou falar. Ele não pensa nem vou falar, ele nem pensa nisso. É algo natural. Ele fala, anda, gesticula. Só que quando ele exerce o poder da vontade,
A sua mente interpreta como se você estivesse querendo fazer. E aí há esse conflito. Porque como você vai pensar em primeira pessoa, porque é ele que está pensando em primeira... Seu Júnior está estranho, não está estranho, raciocina. A sua mente está conectada a uma outra mente nesse momento. Passou aquela fase inicial da tremedeira, do tremor, do batimento cardíaco, das mãos suando. Você se manteve relaxado. Já já eu vou te dar algumas dicas para que esse fenômeno aconteça com tranquilidade. O guia vai pensar em primeira pessoa. Você vai pensar, mas eu não quero falar com aquela pessoa. Eu não estou querendo fazer isso. Nesse momento você está interferindo. Porque você está racionalizando algo que seria natural e que o guia quer que seja feito de uma forma natural. Tá claro? Esse é um problema que acontece com a maioria de todos nós. Porque nós estamos muito presos ao nosso corpo. Nós estamos muito ligados ao nosso corpo. Nós nos apegamos demais aos 7 sentidos, aos 5 sentidos, perdão. Então nós tocamos com a mão, aí queremos sentir, queremos cheirar, queremos ouvir, queremos ver. Então nós nos animalizamos, não sei se a palavra está certa, nós nos aprisionamos muito no campo das sensações, das emoções, dos sentimentos perceptíveis pelo corpo físico. Isso faz com que a gente se materialize no sentido de se apegar à matéria. Tá dando para entender? Então, quando uma coisa invisível, um processo mental acontece, você racionaliza, você raciocina em cima de uma vontade que você diz que não é sua. E é esse momento, essa dúvida, é nesse momento que vem a dúvida. Sou eu ou é o guia? Sou eu que quero fazer ou é o guia? O nosso amigo Leonardo botou aqui, sente um calor sem fim, que sobe pela coluna que vai até a cabeça. É verdade. É esse o fenômeno, um dos efeitos é esse mesmo, meu amigo Leonardo. Inclusive, não sei se vai dar tempo, que o programa já tem que acabar, mas eu até ia falar, quando você vai manifestar preto velho, vem um conjunto de sensações. Quando você vai manifestar caboclo, vem outro. Quando vai manifestar Exu, é muito normal vir esse calor que vem de baixo para cima. É muito típico da manifestação de Exu. Ele te traz uma altivez, ele te traz uma força que vem de dentro e um calor, porque a intensidade energética é outra, é diferente de um preto velho. Veja que uma coisa é a energia, outra coisa é a percepção energética ou a força energética. Eu não sei se eu vou falar de uma maneira clara, mas é como se a gente falasse de eletricidade e impedância. Não sei se eu estou sendo claro, sabe? 12 volts, mas às vezes 12 volts com uma impedância alta, então dá um choque. Às vezes é 12 volts com uma impedância baixa, não dá choque, mas continua sendo 12 volts. Se eu estiver falando equivocadamente, me perdoe, que eu não sou especialista em eletricidade, mais ou menos isso. Você tem um cano de água de meia polegada, com muita pressão, ele vem com força. Mas se você tem o mesmo cano d'água de meia polegada e vem com pouca pressão, ele sai num fluxo normal. Então diríamos assim, meu amigo Leonardo, quando é um preto velho, é um cano de meia polegada que vem normal, tá entendendo? Quando é um Exu, é um cano de meia polegada que vem pressionado. Então você sente uma energia, os dois têm o mesmo calibre, mas a energia, a percepção é diferente. Se eu tiver tempo, eu falo mais nesse programa. Continuamos apresentando o programa Despertar nesta terça-feira, dia 13 de novembro, aí antevéspera do aniversário da Umbanda, né? Do nascimento, do surgimento da única religião brasileira. A Umbanda é a única religião eminentemente brasileira. As nações do candomblé têm uma origem africana, o espiritismo é uma origem francesa, começou nos Estados Unidos ainda como mesa girante e depois foi para a França, onde se arregimentou e se organizou, depois foi transplantada para o Brasil, mas a origem é francesa. O movimento pentecostal, ele nasce na Alemanha, né? O protestante, perdão, nasce na Alemanha, naquela região da Alemanha, da Europa. Depois o avivamento pentecostal acontece nos Estados Unidos, na Rua Azusa, e depois é transplantado para o resto do mundo, principalmente em algumas regiões da Europa, né? A Inglaterra tem o seu pensamento protestante, o budismo é de origem hindu, assim como as crenças hindus,
os pensamentos e as filosofias hindus, temos o pessoal judaísmo lá de Israel, o movimento muçulmano que vem com Maomé no deserto, então todo mundo é lá de fora, né? A igreja católica é apostólica romana, nasce em Roma, né? Logo no terceiro ou quarto século, se não me engano, logo depois do Cristo, no segundo, terceiro século depois do Cristo, quando os estudiosos se reúnem e Roma aceita o cristianismo como religião institucional, e aí a igreja se organiza, cai o antigo pensamento e surge o cristianismo. Então você veja que todos eles são de fora, vieram de fora. O único pensamento eminentemente brasileiro, nacional, que corre no nosso sangue tupiniquim é a Umbanda, uma crença universal, né? Plural, universal, sem nada escrito, totalmente com uma tradição oral, com uma visão benéfica para o mundo, uma visão de uma bandeira de paz, de amor, de comunhão, de entendimento, de graça para todos, não é isso? Uma verdadeira revolução mediúnica e filosófica que a Umbanda proporcionou, libertando muitas pessoas do jugo materialista e pragmático, fundamentalista de algumas crenças. Saravá Umbanda, que agora, dia 15 de novembro, faz aniversário, e hoje, nesse programa do dia 13 de novembro, vamos mandando um beijo para os meus amigos de Umbanda. O que acabou com o Alar, o Exu, adorei as almas, salve Boiadeiro, Geto Maromba Geto Boiadeiro, salve os irmãos do Oriente, né? Ropcha, o povo cigano, salve Zerê, né? Como é que diz? Agora até esqueci das crianças, né? Salve Beijada, não é isso? Então vá em frente. Salve seu Zé Pilintra lá do Catimbó, que veio nos ajudar, trazendo sua magia e mironga, não é isso? Trabalhadores de Umbanda, univos, graças a Deus. E vamos seguindo em frente falando de incorporação. Bem, seguindo em frente na nossa conversa, o Leonardo botou, é Exu mesmo, é seu tranca-rua. É isso aí, Leonardo. É um fogo que vem de baixo, esquenta mesmo. Os chakras que são fortalecidos são diferentes, viu, Léo? Dependendo da manifestação e da entidade, os chakras tocados, fortalecidos, o fluxo de energia começa em regiões diferentes. E isso tem a ver também com a mediunidade que o médium tem que trabalhar. Dependendo da mediunidade, alguns chakras têm um funcionamento mais fortalecido. Por quê? Porque dependendo do trabalho do médium, é necessária uma produção maior de ectoplasma. Esse ectoplasma, a gente já não sei se aqui eu falei, mas lá na escola de médium a gente explica, ele é produzido a nível celular, na mitocôndria. A mitocôndria, quando ela é uma usina de energias, mas ela produz também etérea, né, de uma matéria transcendental, que é um ectoplasma, que é produzido na célula, então nessa mitocôndria. Esse ectoplasma, ele vai se acumulando e vai se adensando, e ele pode ser utilizado e fortalecido em certos trabalhos. E dependendo da mediunidade que o médium tem que trabalhar, cada chakra, ou dependendo da mediunidade, um certo chakra é fortalecido. Se for ou é o chakra cardíaco, ou esplênico, e por aí vai. Eu não vou me aprofundar para não errar. Estamos falando de improviso, claro, sobre esse assunto. Então, é por isso que a gente percebe que a manifestação de Exu é de uma forma, a de caboclo é de outra, de boiadeiro é de outra. Você veja, caboclo e boiadeiro, apesar de serem próximos, o caboclo é muito mais voltado para a mata, enquanto o boiadeiro tem um trabalho muito mais, vamos assim dizer, usando aquela ideia da eletricidade que eu falei, de uma alta impedância, né? Vamos imaginar assim que o boiadeiro ele tem uma impedância maior, muito maior, porque ele trabalha em conjunto com os Exus, ele é meio que um híbrido. Ele é um laçador de gado raivoso, né? De um gado chucro. Então vamos dizer que no mundo espiritual, ele manipula energias mais concentradas, não malévolas, não do mal, pelo contrário, energias sublimadas, só que com uma impedância muito alta. Então ele é capaz de, através das suas ferramentas, tocar um espírito perturbador e ele ficar paralisado, como se fosse um choque. Sabe aquela arma da polícia que dá choque? Vamos assim fazer uma comparação. Aquilo dali é uma imagem que poderíamos ter de quando um boiadeiro paralisa um espírito perturbador. O espírito está fazendo um monte de presepada, o boiadeiro vai lá e dá um toque projeta uma energia e o espírito fica paralisado. Diferente do preto velho,
que ele, através daquela mandinga, daquela oração, daquela mentalização, fumaça do cachimbo, o espírito vai ficando meio devagar, ele vai meio que inebriado. E ele dorme tranquilão e é levado. Então você veja que são atividades diferentes e que por isso são manifestadas de forma diferente e são sentidas pelo corpo de forma diferente. Obrigado, Leonardo. Um beijo no seu coração. Então, como eu estava dizendo, nesse momento que o guia quer fazer algo, ele não raciocina. Não é algo racional. Ou seja, ele não vai falar assim, eu quero andar. Porque, como eu disse, você não pensa assim, eu quero andar. Você simplesmente anda. Você está aqui e vai para lá. Quer dizer, é um poder da sua vontade, da sua querência. Não é assim? Quando você quer... Eu mexi no microfone aqui agora, estou mexendo no microfone. Eu não pensei. Foi algo sem pensar. Tá certo? Como é que se dá o nome de algo que você faz sem pensar? Foi algo... Esqueci o nome agora. Tá bom. Daqui a pouco alguém bota no Face ali, no Messenger pra mim aqui. Então foi algo que eu não pensei, não raciocinei. Eu simplesmente senti necessidade de empurrar o microfone para lá para poder ler esse pedacinho aqui do texto. É exatamente isso que eu estou falando. Você faz as coisas sem pensar. O guia, quando ele se aproximou, venceu essa etapa inicial, em que há uma convulsão energética e seu corpo sente e reage, e você pode ter medo. Não tenha medo se você está no local sério, se você está no local de equilíbrio, se você está no local onde houve um preparo, onde as pessoas têm... obrigado, Alice, involuntário, exatamente. A Moniquinha botou automático, também poderia ser. Mas a palavra que eu queria dizer é essa mesma, Alicinha. É involuntário, não é uma coisa raciocinada. Então não tenha medo dessa fase inicial em que há uma certa tremelicância no corpo. Seu Júnior, por que algumas pessoas manifestam e tremelicam mais, e se sacodem mais? Depende da frequência energética. Os guias estão numa frequência, vamos assim dizer, menos densas do que nós no campo material. Na nossa vida, a nossa frequência energética é mais densa. Os elétrons vibram de forma mais acelerada. Os guias vivem numa frequência menos densa. Diria o Jorge Andrés, estudioso, mas uma energia mais quintessenciada, ou seja, muito mais vaporosa, é a realidade dos guias. Para que eles tenham um contato conosco, é necessário que... É muito sofrido para eles. É mais ou menos como se você quisesse se comunicar com uma pessoa e essa pessoa vivesse no pântano. E todas as vezes que você tivesse que falar com seu parente, você tivesse que ir lá no pântano e tivesse que caminhar no meio do charco para poder se movimentar, porque o seu parente resolveu construir uma casa dentro do pântano, dentro do charco. E aí você, todas as vezes que fosse falar com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com algum parente, você tivesse que se movimentar, sentir aquele cheiro do charco e aquela dificuldade de andar no meio do charco, do lodo, da lama, para estar diante de uma pessoa que você ama. Deu para comparar? Deu para entender? É isso que acontece com os guias. Jesus, quando veio para cá, ele veio aqui para um charco, para um pântano lodacento. E ele ele se submeteu a isso por amor. E nossos guias, quando têm que vir estar conosco, eles têm que, de uma forma menos agressiva, descer de uma energia mais vaporosa para uma energia mais densificada que gera matéria. Esse aumento de frequência muitas vezes é doloroso para os guias, para os trabalhadores, para os espíritos santos, preto velhos, caboclos, mentores e guias de afins. Então, esse contato para eles é muito mais dificultoso, porque eles já venceram essa barreira. E para nós, para que nós tenhamos um contato com eles, é necessário que a gente se acalme, é necessário que a gente relaxe, é necessário que a gente expanda a nossa consciência, que nossa mente encontre uma frequência de onda mais alongada no limite da matéria, para que a gente continue consciente, porque se for além da matéria, a gente sai do corpo físico, então não é momento de sair do corpo, então ele vai até o limite da matéria, mas a consciência continua se expandindo, continua relaxando, para que ela possa também elevar-se e manter um contato com a espiritualidade superior. Então eles descem e a gente tenta subir. Só que muitas vezes a diferença entre a energia deles, mesmo que eles tentem descer, e a nossa energia, mesmo que a gente tente subir, ainda há um gap, ainda há um hiato aí, né? Uma falha, uma diferença, quase que como um abismo, um pequeno abismo, entre onde eles chegaram e onde nós chegamos. Dependendo da ansiedade do médium, o médium até se antecipa a essa conexão. Então é mais ou menos como se você tivessem duas coisas girando
duas rodas girando, cada uma numa velocidade diferente, e que em algum momento elas têm que passar a girar simultaneamente para que haja um acoplamento. Só que se elas não estiverem exatamente na mesma velocidade, ou seja, na mesma frequência, na hora do acoplamento há um deslize, há uma união de forma abrupta. O corpo físico sente esse impacto de energia de frequência diferente. E o que o médium faz? Treme, se saculeja, começa a ficar todo coisado. Então essa vibração, esse saculejar do médium, nada mais é do que esse gap de energia. Essa diferença da energia de quem está vindo do mais alto e da nossa energia querendo se conectar com eles. Qual a solução? Desenvolvimento. Mais estudo para esse médium, mais entendimento. De preferência, a gente vai dar algumas dicas, que o programa já tem que acabar, deu 1 hora. A gente vai te dar algumas dicas rapidinhas aqui para você conseguir uma incorporação mais facilitada. Então seria necessário que esse médium, de repente, fizesse uma escola de médium, para ele, de repente, entender a teoria. Tem pessoas, e vocês sabem disso, que se apenas você disser para elas, olha, eu quero isso assim, assim, ou então faça isso assim, assim, ela não aceita. Você tem que explicar por que você quer aquilo. E se a explicação não convencer essa pessoa, nem assim ela faz. Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim. Então nós passamos a ter dificuldade porque a pessoa não entende o processo. Nem todos são assim, graças a Deus. Então, às vezes, algumas pessoas até entendem, mas lutam contra, são reticentes. Então, talvez para essas pessoas que têm uma certa dificuldade de incorporação, participar de desenvolvimentos, aquilo que a gente já falou em outras oportunidades, coloca esse médium perto num trabalho de desobsessão, onde existem espíritos perturbadores, depois coloca esse médium perto de um trabalho onde existem guias, permita uma sensibilização do médium para que ele saiba a diferença entre uma energia e a outra, como é que o corpo reage quando está perto de energias densas, como é que o corpo reage quando está próximo de energias mais sutis, mais sublimadas. Essa troca de energias vai aos poucos sensibilizando e favorecendo essa melhor interpretação. Outra coisa, o estudo é importante. Isso que eu estou falando aqui num programa de 1 hora, a gente pode esmiuçar e falar mais detalhadamente, com mais explicações sobre cada etapa da incorporação. Isso vai fazer com que o médium entenda o processo. Depois, quando você coloca ele no desenvolvimento, ele vai percebendo que tudo aquilo, toda aquela bagagem, mesmo que ele não pense na hora, mas aquilo fortalece a fé. Porque a teoria não é para você ficar o tempo todo com a teoria na cabeça, o tempo todo com a teoria na cabeça do trabalho. Não, isso vai te atrapalhar. Aliás, eu vou te falar, se você mantiver a sua mente ocupada durante a incorporação, como é que outra mente vai usar a sua mente? Me diga. Se você mantiver a sua mente perturbada, preocupada, será que eu desliguei a luz? Será que minha mãe tomou remédio? Será que eu desliguei o bujão de gás? Será que eu fechei a porta? Será que está isso assim? Eu acho que vai chover. Eu acho que o cachorro andou ali. Tem um cachorro latindo, tem um gato miando, tem um vento ventando, tem um lobo uivando, tem um cachorro relinchando, o porco está roendo. Se você começar a encher a sua mente, como é que outra mente vai ocupar esse espaço? Né? Então o que você tem que fazer é esvaziar a mente. Exercitar o nadismo. Sabe o que é nadismo? É não fazer nada. É esvaziar a mente, é ficar de bobeira. Então, no momento do desenvolvimento, relaxa. Esquece a teoria. A teoria está no teu subconsciente, servindo como um embasamento para as mudanças fisiológicas, para que a sua mente perceba que as mudanças fisiológicas têm uma consistência lógica, uma explicação lógica e plausível. Isso vai fazer com que, mesmo que intuitivamente, você se aquiete e tenha mais fé no fenômeno. Deu para você entender? Então, qual a dica que nós vamos te dar? Se você participa de algum trabalho, em algum centro espírita, em algum terreiro de umbanda, ou até mesmo na igreja, use isso que eu vou te falar para que a sua incorporação seja mais tranquila. Tá certo? Primeira coisa, esvazie a sua mente. Exercite, como eu brinquei ainda há pouco, o nadismo. Não pense em nada. Esvazie sua mente. Esqueça tudo o que está acontecendo à sua volta. Fique em silêncio mental. Silêncio mental é exatamente não pensar em nada. Deixa acontecer naturalmente. Não te preocupe. Concentre-se em sua respiração, no seu coração,
Sinta o corpo totalmente relaxado e em silêncio. Esqueça o resto. Quando você sentir o corpo reagindo com calafrios, tremor, frio na barriga ou um calor, como disse o Leonardo, que vem de baixo, você já sabe que é o acoplamento energético. Relaxa. É uma etapa do processo. Continue em silêncio. A próxima etapa você já sabe que é uma conexão mental. Nesse silêncio vem um pensamento incontrolável. Esse pensamento não é seu, é do guia. Se você quiser ter certeza se o pensamento é seu, muda o pensamento. Pense em outra coisa. Se o pensamento voltar, ele não é seu. Muda o pensamento, tira ele da sua cabeça. Se ele voltar, está confirmado que esse pensamento não era seu. Essa vontade não é sua. Mesmo que você acredite que essa vontade vem em primeira pessoa, não é sua, não luta. Lembre-se que o seu cérebro, o seu corpo, não sabe a diferença de quando é o guia comandando ou quando é você comandando. Porque os dois pensamentos, as duas vontades, são exercidas em primeira pessoa. Serão processos totalmente mentais. No início, os comandos são simples. As entidades começam com comandos simples. Sentar, levantar, andar, abaixar, são comandos simples. O guia está treinado. Ele passou pela escola de Aruanda, se for um guia de Umbanda, ele passou pela escola de Aruanda e ele foi treinado. Ele sabe como funciona esse processo. Ele sabe como o corpo humano reage. Não te preocupes com isso. Aos poucos, depois que essa fase inicial passar, ele vem com comandos mais complexos. Por exemplo, eu quero um terço branco com uma cruz de ferro, ou então quero um copo de água, um galho de arruda, ou eu quero uma folha, uma vela roxa, por exemplo, para trabalhar, ou de repente você vai passar o olho e vai ver uma pessoa e vai ver uma vontade firme de chamar aquela pessoa, ou de sinalizar para aquela pessoa, não é você. Ah, seu Júnior, mas eu achava que ia ser uma voz. Não, não é voz. Não é voz. Faz uma experiência, fecha os olhos aí. Vou parar a música, fechei os olhos. Faz uma experiência, você que está me vendo aqui agora. Está me ouvindo aí. Olha, fecha os olhos. E pense assim, pensa, não fala, só pensa. E fixe o pensamento nisso que eu vou te falar. Um garfo, um prato de macarrão. Você colocou o garfo no prato. Fixa o pensamento nessa imagem. Um garfo, um prato de macarrão, você colocou o garfo no prato, pegou um pouco de macarrão. Fala isso para você, sem falar. Eu estou falando para você, mas eu estou falando, tá certo? Mentalmente. Fala aí. O garfo, pensa. Fala isso para você, mentalmente. É uma voz? Não é uma voz, é um pensamento. Tá claro ou não tá claro? Faz essa experiência. Quando o guia falar com você, não é uma voz. É esse pensamento. Quando uma imagem vier, por exemplo, tá cantando para caboclo. De repente tá cantando para caboclo. E aí você começa a sentir um cheiro de mata. Começa a sentir um cheiro de folhas no chão. Você começa a sentir uma atmosfera diferente. Como se você estivesse numa floresta. Vem uma imagem. Vem um cheiro. Às vezes é preto velho, vem um cheiro de flores, vem um cheiro de vela. Ai, seu Júnior, vela parece que é cemitério. Não tenha medo não, filho. É um local normal, não tem nada de errado nisso. Todo mundo vai para o cemitério, vem do cemitério e vai voltar para o cemitério, e o cemitério é só uma porta de passagem para o outro lado. Não tenha com medo com isso não. Você fechou os olhos, sentiu a presença de uma mata, veio uma ideia de umas folhas, de umas flores, de uma vegetação. São imagens. E aí vem uma ideia. Não é assim. Júnior, levanta o braço direito. Levanta o braço esquerdo. Não, isso é um robô. Não é isso. O braço vai se levantar sozinho. Mesmo que seja contra o meu pensamento. Porque não sou eu que penso. Tá dando para você entender? Levanta o braço. Ele não vai dizer levanta o braço. Ele vai ter a vontade de levantar e o meu braço vai levantar. Eu não tive a vontade. Nesse momento, não é você, é ele. Não se preocupe de ser consciente ou inconsciente. A gente costuma dizer, mais importante do que ser consciente ou inconsciente é ser obediente. Então, obedeça os comandos.
Confie na espiritualidade. Você não está ali de bobeira. Você não sabe como você é. Você não sabe que você é uma pessoa racional. Você não sabe que você é uma pessoa séria. Você não sabe que o local onde você está é um local sério, em que as pessoas ali são adultos, não tem ninguém de brincadeira, não tem ninguém de bobeira. Então por que você está com medo? Não tem ninguém ali fazendo chacota. Ninguém foi para o terreiro, na hora do desenvolvimento, fazer chacota ou ficar rindo com ironia. Quem está rindo de ironia ou fazendo chacota não deveria estar nesse local. Porque se é um local sério, é um local em que a gente respeita as pessoas. A gente respeita o irmão que está aprendendo a andar. As primeiras manifestações são esquisitas. Às vezes o guia vem, às vezes o guia vai embora. Daí a pouco ele volta, daí a pouco ele vai embora. Daqui a pouco ele vem, daqui a pouco ele vai embora. É normal. Como eu disse, os guias foram treinados nisso. Eles sabem fazer isso, eles sabem o que estão fazendo. Eles não estão ali de bobeira, tá claro? Não tenha medo de errar. Desenvolvimento é para errar. Você não vai poder errar quando você um dia for trabalhar. Aí é diferente. Mas enquanto está desenvolvendo, não tenha medo de errar. Errar faz parte. É igual você ter medo de errar quando está estudando na 5ª série, na 6ª série, na 7ª série. Não é prova. É apenas estudo. Você vai errar, vai apagar, vai fazer de novo. Qual o problema? Não tem que ter medo de errar. Um equívoco muito comum no médium quando está começando é desenvolver a ansiedade. Achando que sacolejou, manifestou. Não faça isso. Vou te dar uma outra dica. Quando você estiver no local sério, sentiu essa primeira presença, é apenas a proximidade áurea, tá certo? A energia do guia se aproximou com a sua. Estão apenas se aproximando. É aquela história do imã que eu contei no início. É apenas uma sensibilização, não é incorporação. Às vezes tem pessoas que não incorporam e que ficam apenas nessa fase inicial. Ficam mediunizados, vamos assim dizer, não incorporados. Por quê? Porque às vezes o guia não precisa incorporar. Ele sabe que se ele mandar a ordem, se ele exercer a vontade, o médium vai fazer. Porque o médium já está consciente de que deve obedecer o comando naquele instante, naquele momento solene, naquele momento onde as coisas são sérias. Então, nem sempre a incorporação é total. Muitas vezes fica nesse processo de mediunizado, de sensibilizado, mas com uma troca de informações mentais. Algumas pessoas acham que isso é incorporação. E aí começam por conta própria no animismo. O que é o animismo? É quando não é essa segunda mente, quando não é o espírito trazendo a informação. É quando é o próprio médium querendo fazer. Então o médium começa igual um doido, fazendo coisas porque ele viu na internet, porque ele viu no outro terreiro, ou porque ele acha que é assim. Por isso que a gente diz, as primeiras manifestações devem ser descartadas. Durante 1 ano, 6 meses, 2 anos, todas as incorporações da pessoa não dá crédito. Se vem um espírito, disse que é para você se pendurar de cabeça para baixo, que é para você acender uma vela, que é para você pintar a parede azul, desconsidera, joga fora. Para você ter uma noção, o Chico Xavier escreveu mais de 240 livros. No início, ele não veio pronto, ele também passou por um período de desenvolvimento. Claro que, pela função dele, pela estatura dele, o desenvolvimento dele foi diferente do nosso, mas ele precisou desenvolver. No início, ele escreveu vários textos. Os textos, durante 2 anos, dava para fazer 20 livros. Durante 2 anos, ele escreveu um monte de psicografia. Depois de 2, 3 anos, quando ele achou que já estava legal, o mentor dele, Emmanuel, falou mentalmente com ele: Chico, pega todo esse material que você escreveu e joga fora. E o Chico falou: pô, mó trabalhão para escrever isso tudo, levei 2, 3 anos para escrever isso. E aí o Emmanuel fala: joga fora. Isso aí foi só para afinar a ferramenta. Agora é que a gente vai começar a trabalhar. Então ele pegou todos aqueles escritos iniciais e jogou fora. E aí ele escreveu 240, 250 livros. Então até ele, que é o maior médium que já teve no Brasil, já nasceu no Brasil, ele passou por um breve período de desenvolvimento. Então não tenha medo. As primeiras manifestações, as primeiras vontades, as primeiras intuições, descarta. Nem começamos. Tá claro até aqui? Finalizando o nosso programa.
essa ansiedade, se você ficar muito ansioso, o que vai acontecer? Quando você fica ansioso, é como se você abrisse um espectro mental. Em vez de você sintonizar a rádio caboclo, a rádio preto velho, a rádio boiadeiro, você começa a sintonizar qualquer rádio. E aí você pega a rádio obsessor. Fica um rádio desregulado. Você começa a sentir presença de obsessores e às vezes tem muitas pessoas em terreiros e em centros espíritas que são, como é que dá o nome? Tem um nome no espiritismo, a obsessão, fascinação. Ficam fascinados pelas entidades. Até nas igrejas, tem pessoas que estão fascinadas pelos Espíritos Santos, quando na verdade não são. Não são guias, não são Espíritos Santos. São espíritos perturbadores, inteligentes. Só que o médium abriu muita frequência pela ansiedade de manifestar e começou a sintonizar qualquer porcaria. Se pega um espírito inteligente, tá ferrado. O espírito vai ficar com essa pessoa durante 20, 30 anos. Depois de 30 anos que ela perceber que a vida dela não andou, que ela só jogou tempo fora, ela vai abandonar aquilo tudo, vai para uma religião fundamentalista e vai dizer que é ex-pai de encosto. E, na verdade, ela nunca foi filho de santo, ela sempre foi pai de encosto de verdade. Sempre trabalhou com obsessores. Então, isso é o quê? É o médium ansioso. Evita isso, relaxa. Se durar 5 anos, se demorar 4 anos, se demorar 10 anos, não importa. Ninguém está com pressa. É mais importante levar 20 anos e fazer certo do que levar 20 dias e começar um trabalho todo errado e depois você se perder. Última dica. Procure reconhecer o habitat do guia. Se é um caboclo, é a mata. Se é um preto velho, é as almas do cruzeiro, bendito, é o cemitério, ou uma imagem de Nossa Senhora, se você preferir. Se é um Exu, pense na vitalidade, pense num guardião, pense no BOP, tá certo? No exército, na marinha mercante, nos marinas lá dos Estados Unidos, como é que é? Na FBI, sabe? Pensa numa coisa incorruptível, em um soldado de Deus, certo? Veja a realidade dele, imagine, crie esse habitat na hora do desenvolvimento. Fechou os olhos? Tal caboclo que vem de longe, arreia que eu quero ver, esvaziou a mente, não pensou em nada. Se começou a vir pensamento de flores, de mata, de folha, de mata, beleza, mantém. Não, seu Júnior não vê nada, então mantenha a mente relaxada. Não se preocupe. Se for para ocupar a mente, ocupe com o habitat do guia, que isso vai favorecer a conexão. Relaxa, deixa se envolver. Esqueça nome, não se preocupa com nome não. Nome é a última coisa que a gente tem que se preocupar. Mesmo que não dê nome nenhum, não importa. Está ressuscitando Lázaro, está curando, está nascendo cabelo e careca, está salvando a população, está mandando mensagem boa, está libertando o povo. Dane-se o nome não importa. O importante é o fenômeno ser de Deus. Tá claro? O nome não tem nenhuma, o nome é só vaidade. É só para dizer que eu sou filho do fulano de coisa, é só para dizer vaidade. Ou então o meu mentor é o grande Ramarish Mnikov, é o Ravi Shankar. O meu mentor é o Dr. Fritz Hans Wolfgang Amadeus. Não tem nada a ver, isso é bobeira. O importante é o conteúdo. Não se preocupe com a forma, o importante é o conteúdo. Estude sempre. Nunca pare de estudar. Estudar e desenvolver são duas coisas que o médium não pode parar nunca. O médium vai morrer estudando e desenvolvendo. Quanto mais desenvolver, melhor a música que ele vai tocar. Mais agradável é a música que o médium vai tocar. Para isso ele precisa saber e entender. Vai estudar o quê? Começa estudando a base da codificação, para que você tenha um embasamento filosófico consistente. Depois procure orientações dentro da religião que você se afiliou. Aquilo que os guias, os chefes, os mentores da casa orientam. Se envolva no processo, tá certo? Finalizando. Incorporei. Pronto, seu Júnior. Segui suas dicas malucas em 1h20 de programa. Incorporei, estalei dedinho, livrai-nos da fome, da peste e da guerra, proteção algum para nossa terra, né? Boiadeiro, manifestei, pronto, seu Júnior, estou pronto, posso usar na consulta, vou curar. Manifestou? Ih, agora que você começou. Não, seu Júnior, já manifestei. É mais ou menos como a escola.
Você estava no jardim, no CA, primeira série. Já está pronto para trabalhar? Não. Terceira série, quinta série, ensino fundamental e não sei o quê. Antigamente era científico, segundo grau, agora ensino médio, não sei o quê. Já está pronto para trabalhar? Não. Aí você vai se inscrever na faculdade. Faz a faculdade de não sei o quê, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é bacharel. Está pronto para trabalhar? Não. Aí acaba, vai fazer uma pós, não sei o quê, depois um doutorado, uma especialização. Está pronto para trabalhar? Não. Ué, então que hora que eu vou trabalhar? Depois que você completar a faculdade, aquela base de estudos, 18 anos estudando, aí você vai começar como trainee, vai começar como auxiliar de gerente do subfaturamento lá dos fundos do quintal, vai devagarzinho começando a ver na prática aquilo que a teoria te trouxe. Então, o fato de estar formado não faz de você um profissional de excelência. Tá claro? É igual médium. Manifestou não faz de você um médium de excelência. Você só começou. Agora é que a brincadeira vai começar. Nossa amiga Adriana Santos botou: Júnior, vocês do GTEB estão mudando o meu conceito em relação à incorporação. Obrigado por tudo que você tem feito por mim. Não sou eu não, Adriana, são eles que fazem, a gente aqui é tudo filho de macumba, né? Não é? A macumba do Júnior é boa, vai na fé, minha irmã Adriana, Jesus esteja contigo. Mônica Bermeu colocou aqui: show, parabéns, muito boas explicações. Obrigado, Moniquinha, um beijo para você. Muito bem, agradecendo ao pessoal que está com a gente aí na FM 97,9, Estilos FM, a melhor programação de nossa região. A Adriana botou: verdade, meu pai de santo. Tá bom, Adriana, um beijo para você, obrigado. Lembrando que sábado agora estaremos lá no GTEB, a partir das 4 da tarde. Você que está me assistindo aí em áudio e vídeo pelo Facebook, você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Aliás, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, não deixe de compartilhar esse vídeo para as pessoas que você acha que precisam aprender. Deixe uma mensagem aqui embaixo do vídeo, tá ok? Faz um comentário, dá um curtir, dá um like. Isso nos ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, a levar o esclarecimento para as outras pessoas. Você que está me ouvindo no aplicativo da Rádio Estilos, ou você que está ouvindo no site da rádio, radioestilos.com, 24 horas na internet, também participe de nossos trabalhos. Tem um ícone lá em cima da rádio, do site da rádio, que vai direto para o nosso Facebook. Do lado tem um ícone onde você baixa o nosso aplicativo e hoje ouve a nossa programação 24 horas no seu celular. Vamos à nossa oração de encerramento. Muito obrigado a você que ficou até agora ouvindo o nosso programa. Muito obrigado a você que vai continuar ouvindo a Estilos FM. Obrigado a você que está na internet, no Facebook, na radinho. Você que está no celular, esteja você onde estiver. Muito obrigado pela sua audiência. Eu agora vou para casa me deliciar nos quitutes gastronômicos da minha querida esposa Mônica. Vou beijar aquela mulher que eu amo há mais de 30 anos, minha amiga. Há mais de 30 anos, minha amiga, minha irmã, minha cúmplice, minha companheira, minha amada amante. Vou beijar meu filho, meu amigo safado sem vergonha nesta jornada, meu companheiro de jornada. Vou beijar minhas gatinhas e gatinhos lindões que estão indo lá em casa, graças a Deus. Beijar meus amigos espirituais, meus guias e mentores. E vou beijar e amar os espíritos inimigos. Pois acredite, eles precisam conhecer o amor. Faça o mesmo na sua vida. Não revide o mal com o mal. Ame os seus inimigos. Perdoe os seus inimigos. Ore por aqueles que te detestam. Ore por aqueles que não te amam. Acredite, o amor é a única energia que existe no mundo. Então use sem moderação. Ame e seja feliz. Um beijo, não saia daí. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.